Olá a todos que estão chegando aqui para assistir esse vídeo. Eu sou o Rogério, sou coordenador do Lar Sírio, minha área de atuação é na avaliação de impacto social. E criamos o IdeasCast para trazer pessoas, autoridades que possam compartilhar seu conhecimento. Então, nosso objetivo é democratizar o conhecimento através da cultura avaliativa e dar uma alavancada, uma um apoio para o desenvolvimento na área social. E para isso, o que nós fazemos? Convidamos pessoas que entendem do assunto. E hoje nós queremos falar de políticas públicas. E convidamos aqui o Dr. Josias Barcelos Júnior, que é procurador do município de São Paulo, para compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre as políticas públicas. Bem-vindo, doutor. Rogério, muito obrigado. É um prazer, né, mais uma vez estar participando aqui pelo Lacírio, com ideias muito boas e inovadoras, né, que é tão importante para o desenvolvimento, principalmente quando a gente vai tratar de assuntos, né, de políticas públicas e algo que as organizações fazem tão bem. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite do Lacírio. Eu sempre me sinto muito abraçada. A gente teve lá o workshop de ideias, que foi maravilhoso, né? Foi um prazer. E mais uma vez estar aqui nesse podcast e na figura aqui do nosso querido Rogério, agradecer toda a diretoria e todas as pessoas que participam ali, porque é uma galera muito gente boa, né? Eu me senti muito acolhido. E lógico, a gente veio aqui partilhar de ideias e vamos lá, é algo que a gente precisa difundir, né? É algo que é muito importante, sobremaneira a questão das políticas públicas. Obrigado, doutor. Bom, eu acredito que para que a gente consiga atender ao nosso público em geral, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, te fazendo a primeira pergunta, doutor, qual é a função de um procurador? O que ele faz? Qual é a dinâmica do trabalho dele nessa articulação jurídica com o poder público, com as organizações sociais? Bom, o procurador do município, como também do estado, até o procurador federal da União, são os representantes, né, dos entes, né, das pessoas jurídicas de direito público. E há uma grande responsabilidade, né, como advogados públicos, que a gente chama, de tanto na questão judicial e também do consultivo. Então, nós fazemos a defesa desses entes, né, no meu caso, do município de São Paulo, da capital paulista, e a ideia é garantir a coletividade, mas também o próprio direito do município em várias questões. E assim, eu trabalho no consultivo, né? Eu trabalho em secretarias em que a gente é parecerista. Então, esse é o momento que o procurador está muito envolvido com a política pública. Para além de uma análise legal e constitucional, tem uma análise de proatividade de como a gente vai colocar, né, as políticas públicas andando adequadamente, né, atendendo, lógico, todos os anseios da sociedade, né, de cada dos grupos, como também a questão dos atos normativos. Então, é uma construção que a gente tem no dia a dia, né? Uhum. Principalmente aqui nós estamos falando do Lar Sírio, com as organizações da sociedade civil, que é algo tão importante nessas últimas décadas, que é algo que é inovador e também essa participação social. Então, um procurador tem várias funções, né? Mas tem uma dinâmica de aplicar essa proatividade com as políticas públicas. Muito bom. Deve ser um trabalho muito complexo, né? Porque eu imagino que atender diversos públicos e de olho atento à lei, né? Fazendo a execução e a vigilância disso deve ser um trabalho de muita responsabilidade. Doutor, eu separei algumas perguntas aqui interessantes. Eu assisti a sua palestra e, como falei, muito conteúdo rico que precisa ser mais compartilhado. Então, hoje, eu gostaria de iniciar a nossa conversa. Eu lembro que você falou muito sobre a reserva do possível,
né? Você pode resgatar um pouquinho dessa fala e dessa importância? Como que foi constituído isso? Como chegou, né, nessa reserva? Quais são as regras para o uso dela, por favor? Bom, a reserva do possível é um termo, né, muito jurídico, mas eu vou tentar colocar aqui para ficar mais próximo, né, do nosso dia a dia. O que acontece com o poder público, com o Estado? Ele arrecada dinheiro, né? Ele tem lá os impostos, os tributos, e ele vai ter essa arrecadação. Só que essa arrecadação não é ilimitada, ela tem limites. E quando um prefeito, um governador, o presidente faz escolhas de políticas públicas, ele tem que saber como gastar esse dinheiro. E muitas vezes, e a maioria das vezes, esse dinheiro é limitado e é colocado em caixinhas. Então, eu vou ter o dinheiro da educação, eu vou ter o dinheiro da saúde, vou ter o dinheiro para a juventude, que é o assunto que a gente está tratando aqui, em diversos temas de políticas públicas. Só que chega um momento que esses valores esgotam e aí a gente precisa saber para onde vão, né? E o que vai acontecer? Nós temos aí hoje, né, as pessoas têm muito conhecimento sobre o poder judiciário, sobretudo o STF, né, que tem um protagonismo muito intenso na nossa sociedade. O judiciário, na hora que tem uma ação judicial, principalmente coletiva, para interesses de vários grupos, ele não pode determinar, né, que o município, o estado, gaste com alguma coisa que talvez tenha sido uma outra escolha do político, né? Então, se ele escolheu tratar da saúde e o dinheiro se esgota muitas vezes na saúde e educação, talvez não atenda outras situações, porque o dinheiro é limitado. E isso é uma colocação muito forte na hora de uma decisão judicial, porque o juiz ele não pode determinar algo que não tenha dinheiro para fazer. Então, a reserva do possível, ela passa por isso, né? Desse dinheiro limitado e como a gente vai gastar e como os poderes vão lidar com essas situações. Então, muitas vezes, né, quando vai se decidir, tem que ver para onde vai e quais são esses limites. Lógico, o procurador, né, ele vai demonstrar isso no processo, falando, olha, tudo bem que tem uma ação judicial aqui de creche, mas eu não tenho dinheiro suficiente para atender todas as pessoas. Então, ele tem que comprovar, de acordo aí com o STF, STJ, né, que são os tribunais superiores, na hora das decisões. Então, a reserva do possível passa muito por isso. A gente precisa entender essa limitação, né? Não há um dinheiro, porque muitas vezes as pessoas, mas o dinheiro público é algo... Ele não nasce em árvore, né? Ele vem dos nossos tributos e, lógico, ele tem que ser feitas boas escolhas para os seus gastos. Bom, vamos aí complicar um pouquinho mais. Vamos no caso da juventude, né, que tem os seus direitos também e tem os seus projetos e as suas políticas. Chegou um projeto e precisa da aprovação, e aí tem a questão da prioridade absoluta. Imagino que tenha uma prioridade para diversos segmentos, né, do que você está falando. E aí o que acontece? Então ele tem um direito que precisa ser ali dado a ele. Como que é essa dinâmica entre esses dois lados? De que, vamos dizer assim, eu tenho uma coberta que não consegue cobrir todo mundo. Como é que faz? Você tem um caso, alguma situação para citar para a gente de um exemplo que ocorreu e como foi o desfecho disso? Show, Rogério. Boa pergunta, porque a gente, né, acabou de falar da reserva do possível, que é aquele que o dinheiro realmente é escasso, e a gente vai lá para o artigo 227 da Constituição, então é um direito constitucional, né, que chama caput, né? Caput é a cabeça é a primeira linhas, né, que você lê ali do artigo da Constituição, que fala o seguinte: alguns núcleos, né, da sociedade são escolhidos como prioridade absoluta. E o que quer dizer isso? Quando você fala em prioridade,
alguém está sendo priorizado. Certo. Então, há um dever do Estado e da família garantir que alguns grupos sejam protegidos. E o artigo 227 da Constituição fala o seguinte: nós temos que proteger, né, com prioridade as crianças, os adolescentes, os idosos e a juventude. Né? Então são grupos, e lógico, né, a gente vai entender, a gente falou bastante isso lá no nosso workshop de ideias. A dinâmica sempre, desde da redação constitucional, é da criança e adolescente. Tanto é que o Estatuto da Criança e do Adolescente é 1990. Né? Enquanto o Estatuto da Juventude é 2013, né? Então praticamente 20 anos depois que a gente vai ver esse movimento em relação à juventude. Doutor, eu queria só abrir uma aspas, queria que o senhor, em algum momento da tua fala, pudesse dar um exemplo, por que já não foi pensado lá, eu fiquei muito curioso sobre isso, por que quando foi criado lá o adolescente já não pensou na juventude, o que foi pensado nesse momento? Perfeito, porque é um movimento histórico. Quando a gente pensa lá na década de 80, né, que a gente está falando da Constituição de 1988, nós temos aí a saída da ditadura, nós tínhamos um processo de escolhas, né, principalmente do nosso constituinte, que se você for perceber, quem estava com prioridade absoluta era a criança e adolescente. A gente sempre teve isso como um grande emblema, como uma grande... E realmente, né? A gente tem que tratar mesmo os nossos bebês, as nossas crianças, porque é um momento mais vulnerável que a gente tem, que é o nascimento. Hoje a gente já tem a construção da primeira infância. A gente, logicamente, tinha uma população muito jovem, de muitas crianças. A partir do momento que a Constituição começa a amadurecer e ser aplicada, porque teoricamente a gente tem uma Constituição, ela chama de nominal, né? Ela nasceu para que a gente aplique, certo, né? Então não quer dizer que lá a prioridade para criança e adolescente a gente já estava aplicando, né? A gente tinha que ir aplicar, tanto é que depois a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí no processo histórico a gente começa a perceber que a gente não tem que priorizar somente as crianças e adolescentes. Começa a surgir estudos que a gente precisa ter políticas públicas para idosos, porque a nossa sociedade começou a envelhecer pelo processo, a evolução da medicina, né? A gente tem a revolução, né? Que a nossa sociedade começa a envelhecer e ter um envelhecimento até mais saudável. Então a gente também tem que proteger os idosos e também a questão da juventude. Mas a juventude vem bem depois, porque a gente começa a perceber que a gente precisa ter um olhar para a nossa juventude, né? Principalmente em um país de grande desigualdade social. E assim, a gente está passando por uma situação muito constrangedora enquanto nação, né? Com as operações no Rio de Janeiro, com todas aquelas situações do crime organizado que utiliza, né, os nossos jovens. A gente vai ver que a maioria das vítimas, né, dos que foram assassinados, são jovens. Né? A gente vê uma fileira de corpos e vê a maioria dos jovens. Como que a gente tem que pensar essa política? Mas não tem dinheiro para todo mundo. O que a gente vai priorizar? A gente vai priorizar a criança e adolescente, a gente vai priorizar os idosos e a juventude. Isso é um grande dilema de qualquer gestor público atual. Né? Qual o dinheiro que ele vai reservar para a juventude? Né? Ele vai reservar, eu sei que tanto idosos quanto criança, a gente vai ter um valor maior agregado, mas a gente precisa, né, começar a repensar que foi através da emenda 65, a emenda constitucional de 65 em 2010, ela provoca os gestores públicos a falar, olha, a gente não pode zerar o game, né? A gente não tem que dar zero para a juventude, a gente precisa dar uma proporção. E aí a gente tem essa situação que quais são os grupos que a gente tem que priorizar? Quais? Você falando me veio assim uma reflexão sobre o momento que a gente está passando, e eu achei extremamente pertinente
a questão do, o senhor citar a questão do Rio de Janeiro, que ele é, infelizmente, um resultado de um trabalho que precisaria ter sido feito com mais profundidade e não conseguiu alcançar. A gente não tem conhecimento, né, das causas, eu não tenho, mas nos preocupa de fato, porque a gente pensa assim, hoje a gente tem as crianças que precisam de atenção, precisam do seu direito, nós temos os idosos que estão vulneráveis por conta da saúde, por conta da idade, das suas limitações, e nós temos a juventude, que é o futuro, né? Então a gente tem que pensar assim, puxa, como que o meu dinheiro é pequeno e como eu decido qual é o meu pensamento em relação a isso? Eu invisto nessa juventude porque é importante investir nesse futuro do país, né? Ou a gente decide aqui por conta do idoso ou da criança. Eu imagino que deve ser muito difícil. E aí, o que eu queria emendar uma pergunta para o senhor, você já se viu em situações assim de ter que decidir, ou alguém que você conhece, para citar um exemplo, e falar assim, não, faz sentido o que você está falando, Rogério, ou não? A decisão foi pensando, que é um outro tema que eu quero que o senhor aborde também, a questão da desigualdade dos desiguais, né? Tratar de forma desigual os desiguais, que foi um assunto que você tratou na sua palestra, que eu achei incrível, que eu falei, nossa, ele precisa falar mais sobre isso, porque deve ser um dilema muito difícil você ver, né, fazer uma análise de uma situação em que você vai ter que dar preferência a uma pessoa que está de extrema necessidade, mas os outros também têm muitas necessidades. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se tem alguns exemplos, por favor. Rogério, você é bastante provocador e importantíssimas essas suas perguntas, porque muitas vezes a gente olha para o poder público e acha que as decisões são fáceis. Não são decisões fáceis. Então, como você pediu um exemplo, quando a gente vai fazer, e eu trabalho com profissionalização, sobre como a gente vai tratar a profissionalização, mas eu também trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos, então a gente tem vários, né, temas a se discutir. O que vai acontecer? Existem temas, né, que realmente são importantíssimos, né? Eles são temas que a gente já está num viés de colapso, né? Então hoje a gente tem muita coisa para resolver, principalmente em relação à desigualdade social. E a gente precisa fazer escolhas. E a gente chama muito isso de escolhas trágicas. É uma outra terminologia utilizada muito, né, no meio jurídico, porque realmente a gente não vai conseguir escolher tudo. E a gente vai ter que priorizar, que é essa ideia do artigo 227 da Constituição. Então eu já presenciei, principalmente lá em Direitos Humanos, o que a gente vai tratar. Então, por exemplo, vamos pegar pessoas em situação de rua, que a gente tem um número aí de 30 mil pessoas nas ruas da capital paulista. Ok, eu tenho pessoas em situação de rua, mas quais pessoas em situação de rua a gente vai trabalhar ali? O idoso? Olha como que são temas transversais, né? É o idoso, é a criança, porque a gente tem que pensar uma pessoa em situação de rua, criança, né? Porque você vai ter que tirá-la da rua, né? Colocar ali, dar um pouquinho de estabilidade, né? Trazer a questão familiar, colocá-la numa escola, colocá-la dentro de um processo de saúde adequado, né? E aí a gente também tem o jovem, mas o que é? Se a gente não der uma proteção para uma criança, a gente pode ter uma questão até de mortalidade infantil. Então, os estudos vão trazer isso. A gente precisa ir na academia e buscar dados, né? E eu falo muito isso quando estou nas secretarias. Não adianta a gente tomar escolhas, elas podem ser inadequadas, se não tem, porque a gente tem academia, né? Tem as universidades, na qual eu já participei. A gente tem dados que levantam isso. E aí, na hora que a gente vê os dados e estatísticas, a gente vai falar, realmente, a gente precisa priorizar, porque ela está entrando em colapso, né? Então, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro é um colapso da segurança pública. O Estatuto da Juventude obriga todos os entes a ter segurança pública para os jovens.
E é um tema que tem que ser levantado. Como que a gente vai tirar os jovens do crime organizado? É um grande debate. Uma outra provocação é sobre o princípio da igualdade, né? Que é a questão do tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. José está falando grego, não estou falando grego. Vamos pensar o seguinte, né? Tem até um meme na internet que tem um campo de futebol em que tem um adulto que está vendo o jogo, né? E aí tem duas crianças, né? E para elas assistirem o jogo, que tem uma barricada, ela precisa ela tem que subir num caixote. E aí ela consegue ver o jogo. Qual que é a ideia? Né? O adulto, ele já tá com a altura ali para assistir. Só que os dois, as crianças, não têm. Isso quer dizer o quê? A gente precisa focar naqueles que não conseguem ver o jogo. A gente tem que dar estrutura para que ele consiga assistir o jogo de futebol. Isso quer dizer o quê? Se eu, né, tenho que tratar da juventude vulnerável, eu não vou tratar da juventude dos Jardins. Eu tenho que tratar da juventude periférica da capital paulista. Então é essa a escolha. Eu vou tratar, mas os jovens são o mesmo. Né? Eu tenho um com 18 nos Jardins e um na região periférica da capital paulista. Mas qual é a prioridade? Quem precisa? Né? Porque o que está lá na periferia, ele está vulnerável à questão do crime organizado. Na verdade, ele vai ser uma massa de manobra para o crime organizado. Então, em razão disso, você tem que voltar as políticas para os vulneráveis. Então, você trata desigualmente os desiguais. Então, eles são desiguais na medida da sua desigualdade. Então, eu tenho que direcionar a minha política pública para o periférico e não para o jovem, né, de uma casta, o que já tem ali seus pais e tal. E isso é um princípio e é uma releitura, não é uma releitura, é um processo do Estado Democrático de Direito que está afirmado ali no artigo 5º, como também no artigo 1º da Constituição de 88. Muito bom. Uma aula aqui, doutor. Obrigado, tá incrível. Mais uma pergunta. Quando você estava falando, eu fiquei lembrando também da situação que foi citada também na sua palestra, que olha como eu estudei a sua palestra, porque achei incrível, acho muito importante para as outras organizações, os outros gestores acessarem esse conteúdo aqui, a gente vai publicar nas redes sociais, para esclarecimento mesmo, né? Então, assim, quando você está falando, eu lembro que também ele precisa de segurança, tem os itens, né? Ele precisa de segurança, ele precisa do mínimo possível para que ele consiga aproveitar dessas políticas que são oferecidas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse pensamento também, eu lembro que tem situações que o jovem ele precisa ir para o curso que é oferecido por algum projeto, porém ele não tem ali o dinheiro para fazer o trajeto, né, o ônibus, pegar o ônibus, ou ele também pode até ter o dinheiro para o trajeto, mas chega lá, na hora do almoço ele não tem dinheiro para comprar um lanche, enfim. Tem alguma política, tem algum ponto que você gostaria de falar sobre isso? É muito bom também esse tema, porque a política pública é sua integralidade, né? Porque porque a gente pode adotar um faz de conta, né? A gente faz uma política pública de distribuição de renda e não pensa de que conceder uma bolsa talvez não seja suficiente, né, para a manutenção. Vamos falar de profissionalização, que é um tema que a gente falou lá no workshop, está falando aqui no nosso podcast, que é o seguinte: eu tenho um jovem periférico que ele precisa se deslocar, né, e a gente tem os distanciamentos sociais gigantescos, né, em metrópoles, né? A gente não está falando só da capital paulista, a gente vê no Brasil inteiro. Então a gente vê o deslocamento. Então a pessoa sai do extremo leste, né, do extremo sul da capital e vai, né, às vezes para a região central. Não adianta eu só conceder uma bolsa de um salário mínimo, porque muitas vezes essa bolsa ela é para ajudar o pai e a mãe a se sustentar em casa, né? Então,
qual é a ideia da política pública de permanência? Ela tem que ser integrativa, e isso foi muito interessante lá no nosso workshop, porque foram vários falando sobre isso, né? Teve eu esqueci agora o nome, mas uma das palestras falava sobre a questão do estagiário que não tinha um calçado para chegar, né, no seu estágio. Então, você vai ter que pensar num processo de permanência, de como ele vai pegar o transporte coletivo, como ele se transporte coletivo. Então, a política pública, que ela não pensa na integralidade, ela está fadada ao fracasso. Ela tende a não atingir as suas metas. Então, essa é a ideia, né, de quando você vai pensar numa política pública. Eu trabalho bastante com gestores, e a gente fala muito sobre isso. E eu faço também provocação, né? Eu, enquanto procurador, falei, mas isso vai trazer essas pessoas, né? Então, a questão do jovem aprendiz é uma questão muito delicada, porque às vezes aquele jovem ele não vai conseguir chegar para fazer aquele trabalho. Não é o trabalho por si só. Nós temos uma dinâmica social por trás, né? Por exemplo, a gente tem um programa chamado na Capital Paulista, que é o Bolsa Trabalho, e também o Operação Trabalho, né? A gente tem várias frentes com jovens e com adultos e tudo mais. E a gente tem uma gerenciadora, que é uma organização da sociedade civil, como o Lacírio, que a gente pensou que a política não adiantava eu só conceder a bolsa. Eu teria que ter um assistente social, eu teria que ter um psicólogo, eu teria que ter um centro de acolhimento desses jovens para que essa política funcione. Essa é a ideia, né, de ter a permanência. Não só conceder, dei a bolsa, virei as costas. Não é isso, isso já foi evidenciado, né, nos processos de políticas públicas no Brasil. Muito bom que já é bem articulado. Como o senhor tocou no tema importante aqui também na tua fala, eu lembro também de um tema muito bacana, que é a capilaridade das OSCs, né? Que é um trabalho que o poder público, como já falamos, nem sempre tem verba para alcançar muitos territórios. E nesses territórios vão ali pipocando as organizações civis, né, da sociedade civil, que são pessoas do bem que querem, estão vendo ali as vulnerabilidades e tentam buscar no poder público, enfim, nas emendas, uma forma de financiar, de ajudá-los nesses projetos. Como que é esse trâmite? Então, eu tenho eu quero criar uma organização, o que eu preciso para conseguir chegar no apoio do órgão público? Muito boa essa pergunta, porque a gente vai falar do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019 de 2014, que foi um grande avanço, né, para a sociedade brasileira. Por quê? O que a gente pensa, né, sobre sociedade civil? E aí a gente vai passar novamente pela Constituição de 88. Quando a gente fala de Estado Democrático de Direito, parece um nome super sinistro, né, estranho, mas a ideia do Estado de Direito é isso que a gente tem, o governo, né, o Estado, toda a construção enquanto nação, cidade, Estado. Ele tem que ser um processo, isso, Estado de Direito democrático. O democrático, ele pressupõe ouvir todo mundo, né? A gente tem aí grandes filósofos, né? Um que eu estudei bastante, o Habermas, Jürgen Habermas, que é um alemão. Ele fala muito sobre a questão da ação comunicacional, né? A gente tem que ouvir todo mundo. E sabe onde se ouve, Rogério? Com a sociedade civil. E quem representa a sociedade civil hoje muito forte? As organizações. Por isso que elas são chamadas na 13.019 de organizações da sociedade civil. A partir do momento que uma Constituição impõe esse processo democrático, a gente precisa colocar a sociedade civil para participar. E a participação dela, ela está tão intensa nessas últimas décadas, né? Porque a gente vê o avanço, a gente tem o Miroski aí na base de 10 anos, super recente, né? Houve tentativas no passado, mas eu acho que o Miroski, ele traz aí até um processo mais justo e igualitário entre as organizações,
por conta do chamamento público, mas é a sociedade civil participando. E aí é uma grande construção, principalmente para quem trabalha no direito, principalmente com o direito administrativo, e aí a gente tem uma grande doutrinadora chamada Maria Silva de Pietro, que fala sobre o Estado subsidiário, né? Ele percebe que ele não vai ser suficiente para atender todo mundo. Imagine que os servidores do município de São Paulo fossem lá todos na região periférica. Ele teria que ter muitos servidores. Então, nós tínhamos uma questão tradicional que eram as empresas, mas agora um dos braços do Estado é a sociedade civil através das organizações. Então, por exemplo, a gente tem o Lacírio. O Lacírio tem uma grande participação, né, nesse processo da criança, do adolescente, do jovem, porque é um braço através, né, de termos de fomento, colaboração, que são os instrumentos, as parcerias que a gente chama, né? Mas aí essas parcerias são diferentes, porque não tem a ideia da lei de licitações, que é a ideia de lucro, né? A gente está falando de entidades sem fins lucrativos. A ideia é que essas organizações ajudem o Estado, né, aos governos, a colocar as políticas públicas em prática. Hoje a gente vê um crescimento gigantesco disso, e as organizações hoje são muito importantes para as políticas públicas no Brasil, né? Há esse reconhecimento do terceiro setor, ainda não é algo consolidado de forma integral, é uma construção, uma transição, porque tudo isso é recente. A gente vê o crescimento lá a partir da década de 80 do século passado, que a gente tinha ali algumas organizações e a gente tem mais de 500 mil organizações hoje no Brasil que vão ajudar nesse processo. Então, o Estado Democrático de Direito e a sociedade civil andam juntos. Precisa dessa participação. O que é muito interessante é que a sociedade civil, através das organizações, está botando a mão na massa. Nossa, incrível, doutor. Nossa, muito importante o que você está falando. Para engajar, né? Eu acredito que a gente tem conversado com colegas de outras organizações, principalmente essas que estão mais no extremo, né? Porque já ouvi alguns colegas falando, mas quem está mais centralizado consegue mais verbas, está mais fácil. Mas é bom saber que o poder público está atento a essas organizações do extremo e disposta a cooperar, né? Com esse trabalho que é desenvolvido por esses projetos. Doutor, tenho mais uma pergunta. Sobre impacto social. Queria saber, enfim, vocês desenvolvem as políticas e tem todo esse trabalho, e aí eu queria já emendar uma outra pergunta, tá? Então, vocês fazem alguma análise como a gente está falando de território? Olha, aquele território precisa de políticas, vamos fazer uma análise de impacto ali, vamos iniciar uma parceria ou vamos criar ali um espaço para projetos de profissionalização de jovens, e vamos analisar durante um período esse impacto, se houve uma mudança, uma transformação, o impacto positivo, como é falado, enfim, na área do terceiro setor. E se vocês fazem essas análises, esses impactos, vocês compartilham em algum lugar, tem rede, um site que você possa indicar alguém para acessar, porque eu acho super importante. Eu que trabalho com análise de impacto no Lacírio, sempre estou olhando, estou buscando entender, fazer uma leitura para se antecipar até com propostas que possam atender ao público que a gente atende. Vocês têm esse trabalho de impacto? Tem algo que você gostaria de compartilhar com a gente? Mais uma vez, uma pergunta interessante. Eu quero só emendar, né, a gente estava falando de capilaridade, desse processo das organizações da sociedade civil estarem, é uma questão de território, né? Quando você fala de sociedade civil, a gente fala das organizações que estão no lugar do sofrimento, muitas vezes, né? Sim. Isso tem uma questão muito importante, a gente vê as organizações, né, principalmente nas áreas vulneráveis. Agora, a questão do impacto social, que é algo que é muito novo. Por incrível que pareça, né, essa mensuração do impacto social, mas aí eu estou falando muito da ideia da gestão pública.
ela é algo que foi muito esquecida. Na verdade, ela não foi pensada na estruturação das leis. Mas a gente volta para o Mirós, para a Lei 13.019, ela faz uma provocação, né? A gente está, né, nesse viés contemporâneo, falando de compliance, governança. A gente tem um movimento que foi dado pela 13.019, que são o monitoramento e avaliação. Certo. Agora a gente não pensa numa parceria seca, né? Ela por si só. Ah, fiz a parceria, tô ótimo, fiz a política pública. Não. Ela tem uma necessidade de análise micro e macro do próprio poder público, né? Da gestão pública. Então, a gente tem um capítulo destinado a monitoramento e avaliação. A gente tem uma comissão própria para isso, que é para além de uma parceria por si só. Ela analisa o conjunto de parcerias e analisa a questão do impacto social, né? E ela vai falar assim, bom, eu tenho 4 anos aqui de parcerias, qual o efeito que isso está dando? Né? Realmente eu preciso focar nisso ou eu preciso mudar o foco? Será que houve realmente um impacto social ou não? Então a gente tem essa premissa, a gente tem uma determinação legal, mas ainda é algo fragilizado. A gente não tem isso consolidado. É uma construção muito requerida no dia a dia da gestão pública, lógico. A gente tem correrias em vários sentidos, mas a questão do impacto social, ele é obrigatório agora, né? Ele tem que ser analisado dentro do marco regulatório quando a gente mensura as metas e indicadores, quando a gente vai falar quais são as metas desse projeto. E aí a gente analisando essas metas, num conjunto macro, a gente fala, a gente precisa atender essa região já tem processos que precisam, a gente tem que direcionar para outro grupo, para os jovens de 15 a 20, que está saindo do ensino médio. Então, tudo isso tem que ser construído e tem que ser muito bem trabalhado. Lógico, você tem que ter um corpo técnico para que faça análise desses números, não basta ser um número por si só, e a gente, para fazer essa construção, mas há uma determinação agora, e isso tem sido muito construído na hora da análise com as organizações, quando ela traz os resultados, né? Às vezes, eu não atingi a meta, eu atingi a meta. Nós temos um problema de atingir essa meta, porque às vezes a permanência na análise da integralidade da política não está boa. Então você vai ajustando os parafusos para ver se você alcança aí a devida completude dessa política pública. Muito bom, doutor. Minha última pergunta você estava falando, esse assunto, todos os assuntos são muito importantes, interessantes, e aí vão surgindo, né, as perguntas aqui na cabeça. Tá, então digamos que meu projeto foi consolidado em parceria aí com a política pública e mudou o gestor. A gente está agora, o ano que vem, ano de eleição. Quando tem essa mudança, isso compromete a permanência desses projetos? Como que é pensado isso nessa continuidade? Bom, essa questão da continuidade é talvez uma grande crise da gestão pública brasileira, né? E a gente tem isso, acho que todo mundo já sentiu isso, né? Quando tem uma mudança de mandato, né? Aquela questão da construção da praça, né? Entra um gestor, faz uma praça com um chafariz, e o outro entra e fala, não gostei do chafariz, vou quebrar e vou refazer, né? Em um gasto, às vezes, desnecessário do dinheiro público. Essa mudança no Brasil, ela é estudada e ela realmente é uma crise, né? Mas os estudiosos, principalmente de políticas públicas, ali, acadêmicos da USP, vêm falando, principalmente, vamos dar o exemplo que todo mundo conhece da Bolsa Família. Apesar de alguns governantes serem contra ou a favor, principalmente com a ideia da Constituição de 88, tem políticas públicas que não conseguem mais ser extirpada, né? Retiradas. Elas são incrementadas ou são mantidas. Então, hoje, há uma preocupação dessa continuidade das políticas públicas. Nós enfrentamos, lógico, gestores que ainda teimam de que, né, precisa alterar, precisa fazer,
sem fazer uma análise dos números. Então, ele tem que aprimorar a política. E não, porque ainda existe quem quer destruir políticas públicas, né? Infelizmente. Mas isso tem, e aí é uma questão de cultura organizacional, que é em relação à manutenção, né? Quando você tem servidores efetivos e uma equipe técnica muito segura, essas políticas tendem a não serem destruídas, a serem mantidas. Então, hoje também o gestor público, principalmente o político, né, lógico, a gente tem os de má fé e os de boa fé, já tem essa percepção. Então, essa continuidade, às vezes, ela entra muito em jogo numa mudança de mandato. Mas a gente já tem mecanismo para dificultar o processo de alterações, principalmente de serviços contínuos, né? Que a gente chama de atividade numerosa. Bom, eu falei que era a última, mas você falou aí, você estava falando e está muito boa a conversa, a última de fato. Que relação tem aqui o efeito Clickett, que você falou na tua palestra, que é um assunto muito importante, que eu acredito que esteja um pouco relacionado com, ou não, aí peço que você me corrija, em relação a essa permanência do projeto que a gente está falando, no caso, um projeto da juventude, tem um projeto bacana e fala, não tem mais dinheiro, mas me parece que tem uma obrigação aí, não é isso? A grande ideia do Clickett, que é uma terminologia até estrangeira, ela é de direitos humanos, né? Que é a ideia do não retrocesso. A gente não pode retroceder e realmente está muito ligado a essa continuidade. Né? A partir do momento que eu adoto uma política, então a gente vai pegar a questão do Estatuto da... A partir do momento que eu faço uma aderência à Constituição relacionado à juventude, lá em 2010, com a Emenda Constitucional 65, a gente não pode mais suprimir. A gente precisa agora colocar como uma trajetória, né? Então, essa questão de não retroceder, ela é muito importante nos direitos humanos, porque é uma construção desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem aí o fortalecimento da ONU e os tratados internacionais de direitos humanos, né? E as convenções, como também outros organismos internacionais, de que a gente não pode retroceder. Então, eu acho que a questão da juventude é algo que, a partir de 2010, né, e com o Estatuto da Juventude, colocando ali as minúcias de como a gente tem que fazer as políticas públicas, a gente não pode mais olhar para trás. A gente tem que olhar para frente, olhar para a juventude, construir a nossa juventude. Essa é a grande ideia, né, num arcabouço, numa ideia, numa construção, né, da integralidade de políticas públicas e de interesse da própria sociedade. Então, essa é muita ideia de construção. Muito bem, muito incrível o que você está falando. Pena que estamos chegando no final, a conversa é muito boa, talvez a gente tenha outras oportunidades. Gostaria de agradecer ao doutor Josias, ele é professor também, esqueci de mencionar, professor de Direito, né, doutor? E também gostaria de dar uma fala. Você gostaria de deixar alguma mensagem, algum recado para as pessoas que vão ouvir o podcast, vão assistir a gente posteriormente? Se você quiser compartilhar uma rede social para te seguir, gostaria de deixar a fala para o senhor, a última fala, a fala final deste encontro, doutor, deste encontro. Rogério, muito bom mais uma vez estar aqui com o Lacírio. Eu acho que todas essas difusões de ideias, né? Acho que até os nomes, vocês são muito criativos, né? Workshop de ideias, podcast das ideias. Então, ela tem uma importância nessa construção que a gente acabou de dizer sobre a gente entender como sociedade, mas muito mais como sociedade civil, né? A gente tem uma obrigação de participação. Quando o artigo 227 da Constituição fala que é dever da família, do Estado, proteger, né, todos esses núcleos, idosos, criança, juventude e adolescente, a gente tem uma importância. E eu acho que não é só...
o elemento é coletivo, né? Enquanto sociedade civil, como participação, mas tem uma questão individual também, né? A gente também precisa amadurecer esses processos, né? Então eu faço muito isso no meu trabalho, você faz isso dentro lá do Lar Sírio, e a gente precisa entender isso como sociedade, aprender, né? Eu acho que, por isso que eu estou enaltecendo aqui esse podcast e todos os eventos que o Lar Sírio faz, porque a gente precisa aprender sobre isso, né? Às vezes a gente está numa roda de conversa, num barzinho, e a gente fala algumas coisas, as pessoas se surpreendem, né? A gente não tem que se surpreender. A gente tem que amadurecer como sociedade, ver como a nossa sociedade funciona, como que são os efeitos das desigualdades sociais. Eu acho que os cargos públicos, né, principalmente em procuradorias, procuradores, têm uma responsabilidade muito grande dessa proatividade, dessa construção. Eu vejo muito esse trabalho, eu acho que eu acabei sendo, né, entrelaçado por essa questão das organizações da sociedade civil, tenho conversado com várias, tenho trabalhado, eu tenho um artigo para ser publicado ali na Comissão de Terceiro Setor da UAB de São Paulo. Então, é muito bacana participar e ver que a gente tem outros olhares e tem uma construção enquanto sociedade, e eu acho que isso torna mais saudável e a gente pode ser um cidadão, pode construir uma sociedade muito bacana. Então, quero agradecer o Lacírio, né, por mais essa oportunidade, por mais esse crescimento, partilhar essas ideias. Quem se sentir à vontade, nós temos lá no Instagram, o @prof. Josias Barcelos, quem quiser, né, nos seguir. A gente tem uns temas, fala sobre nossos encontros. Vou continuar trabalhando com o terceiro setor, que seja na advocacia, né, como também lá na Procuradoria, no município de São Paulo. Então, mais uma vez, parabéns aí, sucesso mesmo, né? Eu vou dar o spoiler aqui, que eu vou conhecer o Lacírio hoje, então é uma galera, assim, fenomenal, parabéns aí pela organização e por serem luz, né, para esse processo também das políticas públicas. Muito obrigado, doutor, é uma honra, quero dizer, em nome do Larcírio, receber o senhor aqui hoje. Eu sei que a agenda às vezes é muito difícil de tirar vocês, né, das atividades, mas para a gente é uma honra também tê-lo aqui, é a oportunidade de aprender. Como falei, nós assistimos a sua palestra, falando, nossa, a gente tem que conversar mais com ele, aprender mais sobre isso, e espero que a gente também consiga em outros momentos retomar ou outros assuntos relacionados ao terceiro setor. Então, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, para nós é uma honra, e claro, será um prazer recebê-lo lá no espaço para te apresentar os projetos. Muito obrigado, e os colegas que estão nos assistindo, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação que é extremamente pertinente para quem trabalha com público vulnerável na área do terceiro setor, que tem interesse em saber um pouco mais sobre políticas públicas. Muito obrigado, passar bem. Muito obrigado.